Olá, gente. Vamos continuar a nossa aula sobre sustentabilidade, agricultura e pesca. E agora nós vamos para a parte da pesca. Ecologia aplicada à sustentabilidade em pesca. Nós vamos ver que aí o ponto de vista é um pouco diferente. Então, estamos trabalhando com a ecologia da exploração. Então, em contraste com a agricultura e a pecuária, em que o ser humano incrementa processos naturais de crescimento populacional, na pesca o ser humano retira indivíduos de uma população que tem sua dinâmica própria de crescimento populacional. É o que ocorre na pesca, em que a retirada de indivíduos pelo ser humano contribui com outros fatores de mortalidade natural, funcionando como um dos predadores dos peixes como recurso renovável. À medida que os peixes repõem aquilo que foi pescado, eles estão renovando esse recurso. Então, aqui é um gráfico sobre a evolução dos estoques de peixe nos oceanos do mundo. Aqui é o estoque de peixes em percentagem, de 0 a 100%, desde 1950 até um pouco após o ano 2000. Então, vejam o seguinte: em 1950, predominava um estoque subutilizado. Okay? Tinha uma parte grande de um estoque em crescimento e uma parte bem reduzida, vejam, quase apenas 10% de um estoque totalmente explorado. À medida que vão passando os anos, vejam que vai diminuindo a quantidade de estoque subutilizado até desaparecer completamente antes do ano de 2000, vai diminuindo a quantidade de estoque em crescimento e vai aumentando a proporção de estoque totalmente explorado e surge um estoque superexplorado e um estoque esgotado. Ou seja, começa o estoque de peixes disponível para exploração pela pesca, vai se esgotando, foi se esgotando à medida em que foi se intensificando a pesca. Então, a partir do ano de 2000, nós já não temos nenhum estoque não utilizado. Um exemplo é a sobreexploração do bacalhau. Então, o bacalhau é esse peixe aqui nessa figura. Tá? Aqui está a pesca, a quantidade de pesca de bacalhau ao longo de anos, desde 1850 até o ano de 2000, mostrando como aqui, mais ou menos em 1965, houve um grande colapso na quantidade, na disponibilidade, no estoque pesqueiro de bacalhau, uma ligeira recuperação aqui e um colapso total em 1992. Então, para a gente explorar um sistema pesqueiro e não esgotar esse recurso, nós precisamos utilizar modelos de exploração sustentada. O primeiro desses modelos é o modelo de exploração máxima sustentada, que é um dos modelos mais simples que chegou a ser usado para exploração pesqueira. Então, o primeiro passo, a partir de modelos de crescimento limitado das populações, como nós vimos aquele crescimento com uma capacidade de suporte, nós avaliamos quando há aumento mais rápido da população, ou seja, qual que é a máxima taxa de reposição populacional. E nós vemos quando que é o chamado recrutamento líquido, que é o resultado da natalidade menos a mortalidade. Quando a natalidade, a diferença entre natalidade e mortalidade for máxima, o maior valor positivo, eu tenho o máximo recrutamento líquido. Então, os modelos de exploração sustentada vão tentar trabalhar com, aqui foi para trás, vão tentar trabalhar com a máxima exploração sustentada. Então, vamos ver como é que funcionam esses modelos. Esse modelo aqui é o modelo de crescimento populacional com uma capacidade de suporte, que é esse valor de indivíduos aqui, que a gente chama de K, capacidade de suporte do ambiente. Inicialmente, a população cresce cada vez mais rápido, mas ela vai reduzindo a sua taxa de crescimento
até se estabilizar na capacidade de suporte. Okay? Isso resulta de a resposta dependente de densidade da natalidade e da mortalidade. À medida em que a densidade aumenta, aumenta a mortalidade e diminui a natalidade. Quando esses dois valores são iguais, eu tenho a capacidade de suporte do ambiente, que nós já vimos, que se chama K. Muito bem, nesse gráfico aqui nós vemos mesmos gráficos aqui, um pouquinho, o formato é um pouquinho diferente, mas essa daqui é a curva da natalidade, essa daqui é a curva da mortalidade, e eu pego esse espaço aqui, estão vendo esse espaço aqui, essas setas aqui, que vai ser o recrutamento líquido. É como a gente fazer esse espaço aqui, é a mesma coisa que fazer essa diferença aqui. Vejam como vai diminuindo o tamanho dessa seta aqui. Quando as duas curvas se encontram, eu tenho a capacidade de suporte do ambiente, em que a natalidade é igual à mortalidade, e, portanto, a taxa de crescimento é nula. Esse é o gráfico do recrutamento líquido, que é o tamanho dessas retas aqui. Estão vendo que elas estão aumentando, que é essa parte aqui, chega a um máximo mais ou menos por aqui, um valor máximo, e depois elas diminuem até cruzar o eixo do zero na capacidade de suporte do ambiente, o K, que é o mesmo K que está aqui, que é o mesmo valor K, que é o tamanho, tamanho, densidade populacional, em que a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. E aqui, nesse gráfico aqui, representando, então, os saltos da densidade de A para B, de B para C e assim por diante, representando essa curva em S, em formato de S, que é essa curva aqui. É a mesma curva. Nós vamos ver que, para isso, nós vamos usar os modelos de esforço fixo como uma das soluções para tentar a exploração máxima sustentada, EMS. Então, após estimar a densidade na qual há o máximo recrutamento, que nós vimos no gráfico anterior, é esta densidade aqui, okay? A densidade de máximo recrutamento líquido, nós vamos pescar a quantidade fixa de peixes que corresponde ao recrutamento máximo estimado, na tentativa de manter esperançosamente a população na densidade intermediária máxima, que é representada nessa densidade aqui, ou nessa densidade aqui, okay? Que vai ser a máxima densidade, o máximo crescimento, em que ocorrerá reposição da densidade em menos tempo, já que ele está crescendo mais rapidamente, há uma reposição daquilo que eu pesquei. Por que eu coloquei esperançosamente aqui? Porque as coisas não dão tão certo quanto a gente gostaria. Porque esse modelo é uma simplificação. E por isso nós vamos ter que ver modelos um pouquinho mais complexos que vão nos ajudar a entender modelos um pouquinho mais robustos e, portanto, mais flexíveis e com menos chance de dar errado do que esse modelo no próximo vídeo.